E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Química Pelúcio. Eu sou o professor Pelúcio e estou aqui para te ajudar nessa matéria que é equilíbrio químico, meu pessoal. Bom, estamos indo aqui para a aula 3. Se você ainda não assistiu a nossa aula 1 e a nossa aula 2, recomendo que você dê aquela pausa marota, volta aí e assiste as primeiras videoaulas, certo? Senão você vai pegar as coisas meio pela metade aqui e não vai entender como que se desenvolve aqui o processo político pedagógico, né? Então olha só, pessoal. Então nessa aula 3 a gente vai detalhar um assunto que é extremamente importante, que é a questão da constante de equilíbrio em termos de concentração, né? Em termos de concentração e quantidade de matéria, né? A famosa mol por litro. Um assunto complicadinho, mas eu quero trabalhar com muita calma com vocês. Antes disso, vamos dar aquela pequena resumida, né, relembradinha aí de alguns conceitos. Aqui nós temos uma reação bem genérica, né? Perceba que eu coloquei esse A e esse B aqui na frente, porque eles são os coeficientes estequiométricos, né? Aqueles números que vão na frente das substâncias, numa equação química, obviamente. E nós temos então aqui um reagente, né, numa situação reversível, né, se transformando num produto. Lembrando que numa reação reversível, reagente se transforma em produto, é a reação direta, ok? E nós temos aqui, vou colocar só o Dzinho por enquanto, né? Então a nossa reação direta é o reagente se transformando em produto e esse produto reage de novo e volta a ser o nosso reagente. Então a reação indireta, ok? Bom, pessoal, seguinte, quando uma reação reversível que vai e que volta entra numa situação de equilíbrio, simples. Quando a velocidade da reação que vai se iguala com a velocidade da reação que volta. Ou seja, esse camarada entra em equilíbrio quando a velocidade direta se iguala à velocidade da reação indireta. É o que vimos na última aula. Então, 10 moléculas de reagente se transformam em produto. Ao mesmo tempo, simultaneamente, 10 moléculas de produto voltam a ser reagente, tá bom? Considerando aí uma estequiometria 1 por 1. Bom, pessoal, aí que entra uma coisa. Como a velocidade de reagente e velocidade direta e indireta são iguais, acontece uma outra situação. Acontece que a concentração de reagente e a concentração dos nossos produtos, elas permanecem constantes na situação de equilíbrio. Ah, professor, então quer dizer que uma coisa puxa a outra. Exatamente. A velocidade da reação direta se igualar com a velocidade da reação indireta faz com que as concentrações de reagente e produto no equilíbrio também não mudem mais. Ó a vaquinha da inteligência. Entendi, professor. Beleza. E graficamente, professor, como é que eu posso representar esse equilíbrio? Bom, aí depende de que gráfico a gente está falando. Se a gente for falar de um gráfico cinético, ou seja, de um gráfico que fala sobre a velocidade, a gente só tem um tipo de gráfico possível. Sério, professor? Sério, professor? Sério, até engasguei aqui, ó. Processo de ensino não é brincadeira, não. Que não, rapaz. Então, olha só. Quando se fala de velocidade, eu tenho apenas um gráfico possível. Qual é ele, professor? Fale aí. Ó, vou desenhar aqui embaixo. O único gráfico possível é esse daqui. Se eu não fizer torto de novo, sai o gráfico. Aí. Então aqui, ó, velocidade em função do tempo. O que acontece? Lembra que a gente viu? A velocidade da reação direta começa no máximo, lá no topo, torando, né, professor? Isso, lá no alto, com tudo. Então aqui, ó. Só que com o tempo vai sendo consumido, vai diminuindo, vai desanimando, até que a velocidade não muda mais. Então aqui é a velocidade direta. Isso. E a velocidade, professor, a velocidade indireta. Ih, ela começa lá no baixo, coitada. Zero, né? Não tem nem produto, como é que vai voltar a ser reagente? Então ela começa lá do zero. Só que a reação vai acontecendo, e o produto vai sendo formado, e o bicho vai se animando, e aí até que chega um ponto
em que a velocidade da reação indireta, meu querido aluninho, se iguala com a velocidade da reação indireta. Nesse ponto, professor, ó, aqui ó, no cruzamento dos gráficos de velocidade, é nesse momento que o sistema alcançou o equilíbrio dinâmico. Certo? É nesse momento. Então, é aqui que a velocidade da reação direta se igualou com a velocidade indireta. Esse é o gráfico possível quando se fala de velocidade. Beleza? Quando os dois gráficos se juntam. Só que eu não posso falar o mesmo para o gráfico das concentrações de reagente de produto. Por quê, professor? Porque, embora os reagentes e os produtos, a molaridade deles, a concentração em mol por litro deles, não mude mais, permaneça sendo o mesmo, eu posso ter algumas situações de equilíbrio que envolvem esses reagentes e esses produtos. Como assim, professor? Meio confuso. Ó, a primeira situação em relação às concentrações é a seguinte: se a concentração dos reagentes for maior que a concentração dos produtos no equilíbrio. Ah, então tipo assim, não muda, não muda. Mas quando chega no equilíbrio, eu tenho muito mais reagente do que produto. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que no equilíbrio eu tenho muito mais reagente do que produto. Isso, essa é uma das situações de equilíbrio que a gente pode ter. Tipo, não muda mais. Continua sendo essa mesma quantidade, ó. A mesma quantidade forever, né, professor? Isso. Enquanto o equilíbrio durar, vai ser essa quantidade de reagente de produto. Só que eu tenho mais reagente que produto. Aí, nesse caso, eu vou ter uma situação gráfica diferente. Que situação é essa, professor? Essa daqui, ó. Vou desenhar aqui para você enxergar. Agora, aqui não é velocidade, aqui é concentração, em função do tempo. Então, olha só. O reagente, lembra que o reagente começa lá no topo. Reagente é tudo. Antes, lembra que lá no início da reação eu só tenho o reagente. Então ele começa lá no topo. Só que ele vai sendo consumido, 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 consumido. Só que ele fica, ó. Chega uma parte aqui que não desce mais. Por quê, professor? Ué, porque não foi consumido, porque chegou no equilíbrio, certo? Então a reação inicia. Pá, tenho só reagente, ó. Aqui é só o reagente. Ele vai sendo consumido, vai caindo o gráfico, vai caindo o gráfico. Só que quando chega no equilíbrio, vira uma reta, certo? Não desce mais, não sobe mais, fica uma reta, entrou em equilíbrio. A mesma coisa o produto. Ó, o produto no início da reação, zero, não tem produto ainda. Só que a reação vai acontecendo e o produto ó, só vai sendo formado, só vai sendo formado. Só que o sistema entra em equilíbrio e aí não muda mais. Aí você percebe o seguinte, que graficamente o que eu tenho? Que o gráfico de reagente está em cima, está acima do gráfico de produto. Exatamente, porque nessa situação de equilíbrio, quando que ele entrou em equilíbrio, professor? Aqui, ó, quando as concentrações não mudaram mais. Dessa parte para frente aqui, o sistema entrou em equilíbrio, beleza? Só que no equilíbrio eu tenho mais reagente que produto. E professor, quando eu tenho mais reagente que produto, você não concorda comigo que parece que essa reação, ó, eu tenho mais reagente que produto. Eu não posso dizer que essa reação ela não está mais favorecida para os reagentes? Exatamente. Quando eu tenho mais reagente do que produto, a reação ela é mais favorecida para o lado do reagente. Sério, professor? Sério? Então é uma reação que vai e que volta, elas têm a mesma velocidade, só que tipo assim, é como se o equilíbrio tivesse favorecido para lá, ok? Tivesse ali um pouco ali favorecido para o lado dos reagentes. Então a gente acaba dizendo o seguinte, que essa reação ela está favorecida para a reação indireta. Ah, professor, então ela está favorecida para o lado dos reagentes. Exatamente. Beleza? Professor, mas essa é a única situação? Não, temos mais. Por acaso, professor, qual seria a outra? Essa daqui, ó. Quando a quantidade de reagentes
é menor que a quantidade de produtos, que a concentração de produtos. Aí, professor, o que acontece? Vou explicar. Deixa eu só desenhar aqui um gráficozinho. Nossa, muito torto, hein, professor? Tem que melhorar o desenho, hein? Vamos lá. Então, olha só, pessoal. É o seguinte. Nesse caso, o reagente começa lá no topo, o produto começa lá do zero, isso repete em todas elas. Só que o reagente ele é muito consumido nessa reação. Então, ele começa lá no topo, mas só vai descendo, né, professor? Isso, perfeitamente. Então aqui ele vai sendo consumido, e ele vai só descendo o gráfico dele. Só que chega a situação de equilíbrio, e quando ele chega nessa situação de equilíbrio, meu querido, opa, tá ruim de desenhar aqui, hein? Quando ele vai descendo, ele chega a um ponto que ele entra no equilíbrio e a concentração desse reagente não muda mais. Certo? Então a concentração desse reagente aqui, ó, não muda mais, ok? Desceu, foi consumido, nananã, e não muda mais. E o produto, professor, começa lá do zero, vai sendo formado, até que também não muda mais. Aqui eu desenhei meio torto. Ó, até que esse camarada também não muda mais. E agora a situação que eu tenho é outra, pessoal. A situação que nós temos aqui é que a quantidade de produto, agora o gráfico do produto ficou lá em cima. E o gráfico do reagente ficou lá embaixo. Por quê, professor? Ué, porque a concentração de reagente está menor que a concentração de produto no equilíbrio. Tipo assim, essas concentrações não mudam mais, mas o produto ficou acima do reagente. Tem mais produto do que reagente no equilíbrio. Professor, entendi. Então aqui, ó, quando os gráficos não mudaram mais, daqui para cá o sistema entrou em equilíbrio. Isso, perfeitamente. Só que a quantidade que você tem de produto é maior do que a quantidade que você tem de reagente. Então o que a gente costuma dizer o seguinte sobre esses tipos de reações? Que essa reação ela é mais favorecida para o lado dos produtos do que para o lado dos reagentes. Beleza? Então, olha só. São situações que podem ocorrer. Beleza? A concentração do reagente pode ser maior que a concentração do produto, ou a concentração do produto pode ser maior que a concentração de reagente quando chega no equilíbrio. Embora as velocidades direta e indireta sejam iguais. Ok? E eu posso ter a situação onde a concentração de reagente de fato é igual à concentração de produto. Beleza? É a terceira situação que nós podemos chegar. Então o gráfico, eu vou tentar desenhar aqui, ó, nessa parte de cima. O terceiro gráfico seria uma terceira situação, aonde de fato a concentração de reagentes, né, se equivaleu ali à quantidade, à concentração de produto. Então aqui, ó, o próximo gráfico seria isso daqui, né? Nossa, que exagero. Aí, então aqui, ó, concentração e o tempo. Aqui, então, seria o terceiro caso, aonde a concentração de reagentes, de fato, é igual à concentração de produtos. Beleza? O que acontece, professor? Assim, ó, o reagente começa lá no alto, vai sendo consumido, tal, não muda mais. Aqui mudou um pouquinho, né? Acabei desenhando meio torto. Não muda mais. Oh, meu Deus. Professor, tá desenhando meio torto, né? Isto. Então aqui está o meu reagente. E o teu produto, professor? Vamos lá. O produto vai sendo formado. E quando chega na situação de equilíbrio, a concentração deles se iguala. Beleza? A concentração deles se iguala. Então os gráficos se cruzam. Ah, professor, é como se fosse o gráfico da velocidade. É parecido. É parecido com o gráfico da velocidade. Beleza? Só que, pelo amor de Deus, gente, não vão confundir. Ah, porque tem uns alunos que acham que é assim, que graficamente, assim como é o da velocidade, assim é o do produto e o reagente. Não. O gráfico de produto e reagente tem variedades. Depende da quantidade de reagente e produto que chegou no equilíbrio. A velocidade sempre vai ser essa. O gráfico da velocidade direta encostando no gráfico da velocidade indireta. Mas produto e reagente não. Ok? Então essas são as três situações possíveis da quantidade de reagente e produto quando chega lá no equilíbrio. Beleza?
Bom, pessoal, analisamos graficamente isso daqui. E para essa aula não ficar muito extensa, eu vou encerrá-la por aqui também, beleza? Eu ia comentar já aqui a constante de equilíbrio, mas eu creio que por essa aula a análise gráfica já está o suficiente. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar o conceito de constante de equilíbrio, beleza? Então, acompanha em sequência aí a nossa próxima aula.